Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O suicídio sempre fez parte de um contexto na existência da humanidade, tendo se moldado aos diferentes valores e interpretações diversas. Uma expressão humana se moldando para enfrentar a dor da própria existência. Uma ferramenta útil quando tudo parecer insuportável. Tema ainda cercado de tabus e preconceitos, historicamente incômodo para a sociedade e governantes de todo o mundo. A busca do entendimento começa pelo esclarecimento em que o problema existe e tem que ser enfrentado. Sim, o melhor é falar sobre o suicídio. Ainda assim, o assunto segue silenciado, escondido, pouco discutido. A solução é abrir a boca. No programa de hoje, Daniel Furtado, psicólogo, e o professor doutor Sibélio Cefas Pereira, doutor em Ciência da Religião. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Poços com o Jornal 360. De agora até as 22 horas, você é mais do que nosso convidado para interagir, participar, perguntar, colaborar com um tema, como diz o nosso editorial, ainda com tanto tabu e que precisa tanto ser discutido na nossa sociedade. E o meu boa noite vai para o Daniel Furtado. Seja bem-vindo, Daniel. Mais uma vez, é sempre um prazer te receber na TV Poços. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez, a oportunidade de falarmos sobre saúde mental. E como você disse no editorial, suicídio está presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e a melhor coisa que nós podemos fazer é a prevenção. Então, precisamos falar sobre o suicídio. E falaremos este programa todo, e eu conto com você, participe sempre pelo WhatsApp. E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem um número equivalente a um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa falha de tirar a própria vida a cada 3 segundos e uma definitiva a cada 40 segundos. São cerca de 1 milhão de suicídios em todo o planeta. Segundo os mesmos dados, no Brasil, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Aí eu pergunto, Daniel, com tantos números impressionantes, por que ainda a gente está tão despreparado para abordar esse tema e essa situação? A gente tem visto como alguns assuntos são tabus. Sim. Entre eles a morte, entre eles sexualidade e entre eles o suicídio. Se criou uma ideia de que falar sobre o suicídio talvez incitasse outras pessoas a se suicidarem. Eu lembro recentemente, há uns anos atrás, foi lançada uma série de TV direcionada a jovens que tratava do assunto suicídio e que foi muito criticada porque tratava o tema suicídio, devido até a uma preocupação legítima com as pessoas. Será que incita ou não outras pessoas a se suicidarem, falar sobre o suicídio? E não existe dados que comprovem essa relação. Existem dados que comprovam, sim, que o suicídio ele está no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso dia a dia, e que a melhor maneira de tratá-lo é a prevenção, é falar sobre ele, dar espaço para as pessoas conversarem a respeito. Então, a gente precisa muito falar sobre o suicídio. Por isso, um dos meses de importância, o Setembro Amarelo, que desde 2015 acontece, vem ganhando espaço na mídia de uma forma geral para a gente poder começar a iniciar reflexões a respeito ao suicídio. O Daniel, vou usar até uma palavra aqui um pouco pesadinha, pessoal, mas chega até a ser ridículo você falar que falar sobre um tema você incita. Quer dizer que se você falar sobre trabalho, você incita as pessoas a trabalharem. Se você falar sobre sexo, você incita as pessoas a fazerem sexo. Se você falar sobre suicídio, você incita as pessoas a suicidarem. Gente, realmente é hipocrisia e é uma idiotice a gente pensar numa coisa como essa. Em pleno século XXI, a gente ainda ficar pensando que não se falar sobre um tema, é melhor deixar ele lá quietinho, porque aí ninguém vai fazer nada a respeito. Eu fico assim, abismada
E a gente vê tanta coisa hoje pela internet, tantos vídeos assim, tão abertamente a qualquer um que queira acessar e falar sobre suicídio, a gente não pode. É isso mesmo, Carol. E você usa uma palavra que eu concordo, fica até hipócrita. Hipocrisia. A situação, porque está acontecendo. Tem às vezes em palestras que eu dou em escolas ou em empresas, eu costumo fazer a seguinte pergunta para as pessoas. Você conhece alguém que foi assassinado sobre homicídio? Normalmente 20, 25% das Sim. pessoas levantam o braço. Aí quando eu pergunto em seguida, você conhece alguém que se suicidou? Tem alguém na família? Normalmente mais de 70% levanta o braço dizendo, olha, sim, eu conheço alguém próximo, eu conheço um caso próximo. Ou seja, isso está acontecendo. Está presente. Está né? presente. Está acontecendo então, na vida porque das pessoas. é que quando a gente fala do suicídio, a gente acaba as pessoas acabam criando um tabu. Ah, porque ela foi fraca. Ah, porque ela não teve coragem de viver. Porque vem o olhar da crítica, o olhar do julgamento, faz com que muitas vezes as pessoas se calem. O medo, então a impotência diante da situação acaba causando. Você lembra de alguns anos atrás, isso não é muito recente, as pessoas não falavam a palavra câncer. E muita gente hoje ainda não gosta Não de falar. fala, né? Então são coisas tabus que a gente precisa desmistificar e vamos refletir a respeito, porque se você quer ajudar alguém, de fato, dê ouvidos a essa pessoa, vamos acolher a pessoa que está passando num momento difícil, vamos acolher as pessoas que estão vulneráveis e suscetíveis à possibilidade do suicídio. E falando temas, como a gente está fazendo hoje aqui no 360, que a gente pode, de repente, chegar até alguém que está passando por um momento desse, ou a família, né, que tem alguém passando por um momento desse, e te levar uma luz, né, uma informação. Daniel, como é que a gente pode diferenciar impulsividades comportamentais de autodestruição de problemas situacionais sem maior relevância para cometer o suicídio? Eu acho que assim, toda vez que a gente tem um caso de transtorno mental, o suicídio está sempre associado a algum transtorno. A depressão, a ansiedade, esquizofrenia, ela sempre vai estar associada a um transtorno. Então, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou me suicidar gratuitamente. Sim. Sempre tem uma motivação interior, sempre tem uma construção daquele momento. Mesmo que seja imperceptível ao meio. Mesmo, olha só, mas aí aquela coisa, né? Eu não acredito muito na impercepção, não. Sempre tem, dá para a gente perceber. A pessoa ficou desempregada. Sim. É uma questão social. Ela começa ali a demonstrar um sintoma de tristeza, não consegue se recolocar no mercado de trabalho, depois de um tempo não consegue mais sair nem para procurar o emprego, ela está entrando num estado de depressão. Então, é notável o que está acontecendo. Uhum. Né? Então, tem uma informação, um dado que é bem interessante. Em históricos de suicidas, percebe-se o seguinte, na grande maioria das vezes, antes do ato, ela procurou um profissional da saúde, ela conversou com um familiar sobre questões relacionadas à morte. Ela fez pesquisas na internet sobre questões relacionadas a suicídio, sobre a morte, sobre dor. Então, a gente precisa prestar atenção em sinais. É aquilo que a gente conversou agora há pouco. Não dá para colocar embaixo do tapete. Se há uma desconfiança de que alguma pessoa possa estar passando dos limites do tolerável naquela dor, naquele momento, eu falei aqui, eu usei o exemplo do trabalho, mas uma separação, a morte de um ente querido próximo, ou alguma doença também que a pessoa foi diagnosticada, ela vai ter consequências emocionais. E aí a sua rede, que normalmente são os familiares, amigos ou até no trabalho, começar a perceber uma modificação no comportamento. E aí eu acho que a gente precisa ficar atento a detalhes que às vezes parecem insignificantes, mas quando uma pessoa começa a me perguntar, né, um familiar, sobre questões relacionadas à morte e tem algum transtorno emocional acontecendo naquele momento,
não pode simplesmente ignorar, não Fingir que pode não acontece. dizer que é frescura. Então, Daniel, não é que as pessoas não se deixem perceber, é que hoje nós não olhamos mais tanto para o outro, seria isso? Na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue prestar atenção em pequenos sinais, em pequenas mudanças de comportamento que, de repente, aquela pessoa pode estar sinalizando. Eu sempre falo o seguinte, as questões relacionadas a transtorno mental, elas são invisíveis. Se uma pessoa quebra um braço, sofre um acidente, Sem dúvida. a gente vê a lesão, a gente vê o problema. Se a pessoa que está diagnosticada com qualquer que seja a doença, tem um exame que mostra o problema. Sim. Já as questões relacionadas aos transtornos mentais, eles são invisíveis aos olhos, por isso a importância da escuta, por isso a importância do cuidado, do acolhimento do outro e prestar atenção no outro. Opa, tem alguma coisa acontecendo ali. E são as pessoas mais próximas que podem estar ali percebendo o que está acontecendo. Sem dúvida. O sociólogo Émile Durkheim, ele aborda o suicídio, abre aspas, como sendo uma parte integrante predisposta na sociedade, algo definido voluntariamente em uma parcela de indivíduos que a compõem, fecha aspas. Aí eu pergunto, existe uma predisposição ao suicídio? Eu acho que assim, existem predisposições para transtornos mentais, depressão pode ter uma condição genética, você tem às vezes questões históricos sociais em que a pessoa acaba tendo suicídio como alternativa. Para explicar isso, vou te contar uma história bem rapidinha. Por favor. Por questões de suicídio, recentemente, ainda sendo no primeiro semestre, eu contatei uma conhecida minha que mora no Japão. Certo. Ela está há mais de 20 anos no Japão. E o Japão tem um alto índice de suicídio. Enquanto o Brasil tem uma relação de 9 para cada 100 mil, no Japão é uma relação de 49 para 100 mil. Uau. O Japão tem uma condição econômica melhor do que a nossa. O Japão tem um sistema social que funciona, se comparado ao nosso, de forma um pouco melhor. Então, por que eles se matariam mais? Fiz essa pergunta para essa minha amiga lá no Japão, que há 20 anos mora lá. Certo. E ela comentava o seguinte, Daniel, suicídio no Japão tem uma relação cultural com os samurais. É uma questão relacionada à honra, que aqui a pessoa, o samurai, quando não conseguia atingir o seu objetivo, ele tinha que cometer o tal do harakiri. Certo. Então, porque estava ligado à honra. Então, você vê aí um aspecto cultural. Não é desonroso, vamos dizer assim, as pessoas se suicidarem, não alcançar. No Japão tem uma pressão profissional, as pessoas trabalham 12, 13 horas por dia. Sim. Há uma pressão social de ascensão, de entrada para os jovens na universidade muito grande. E essa pressão muitas vezes, porque culturalmente eles são pessoas mais fechadas, têm uma forma de existir um pouco, uma cultura mais fechada, eles acabam não aguentando essa dor interna. Então, eu gosto de pensar, uma questão acho que não é nem gostar, mas eu tenho uma compreensão de que nós temos aspectos culturais que estão relacionados diretamente às questões relacionadas ao suicídio. Certo. E sim, existem predisposições genéticas que a gente tem que ficar de olho em relação aos transtornos mentais. Você falou em predisposições genéticas. Fatores de origem biológica também contribuem? É isso, o genético é o biológico. E quais fatores podem levar uma pessoa ao suicídio? Vamos deixar os biológicos e os genéticos à predisposição. Quais outros fatores? Então, como eu falei, tem alguns aspectos que levam as pessoas a transtornos mentais que podem levar as pessoas ao suicídio. Questões sociais, que nem a gente falou, como a gente falou aqui agora há pouco. O desemprego, uma separação de um casal depois de muitos anos. O envelhecimento, nós temos um alto índice de suicídios com pessoas idosas. Certo. Então, nós temos aí as categorias sociais. Descoberta de doenças, doenças em que a pessoa percebe que o tratamento vai ser muito doloroso, que ela vai ser muito difícil, a gente tem isso também. Tem uma outra informação que eu acho bastante relevante, questões relacionadas a traumas de infância, em que a pessoa leva isso durante a vida,
mas ela não resolve isso. Eu estou falando de abuso sexual, Em abuso determinado moral. momento, isso pode... Isso, a pessoa ela tem uma vida de sofrimento por causa de uma questão que ela carrega desde a infância. Desculpa, Daniel, estou te cortando sem querer, mas você acha que isso, então, pode ser uma das questões relacionadas aos jovens? Porque, assim, os jovens estão fora da questão idade. Os jovens ainda estão fora da questão trabalho, né? Então, muitos ainda nem entraram no mercado de trabalho. Os jovens estão fora também da questão separação, casamento, né? Muitos ainda nem começaram aí o primeiro amor, os primeiros namorados, as primeiras namoradas, e o índice é muito alto, é 15 anos a 29 anos. Sim, mas essa pode ser uma questão entre os jovens? Mas aí os jovens têm a questão, vamos lá, o suicídio, 100% deles está relacionado a um transtorno mental. E nós temos os jovens, na minha área de psicologia, que é a psicologia existencial, certo, a gente entende como as crises existenciais. Então, nós temos um grande número de depressivos, relacionados à depressão, sim, à ansiedade, que pode ser consequência disso que a gente acabou de falar, de um abuso que houve na infância. E quando entra na adolescência, aí que entende o que era aquilo que tinha acontecido. É o que entende o que aconteceu naquela relação com aquele familiar próximo e que não era que naquele momento da infância, ela não deu a dimensão devida. E lá na frente ela compreendeu. A gente tem aí os jovens não ainda com uma maturidade não pronta suficiente para lidar com as dificuldades da vida. E aí, não sabendo lidar, o suicídio às vezes parece o caminho mais fácil ou o caminho de maior solução definitiva para aquele indivíduo. Nós temos uma matéria trazendo exatamente o tema abordado dentro do número de jovens que se suicidam no Brasil. Roseli tinha apenas 13 anos quando tentou suicídio. Ela conta que se sentia rejeitada pela família e não era ouvida pelos pais. Comecei a passar com psicóloga, depois eu fui morar na casa de uma tia minha, em Santana de Parnaíba. Aí essa tia minha tinha uma confecção de roupas e aí eu fui, aprendi a costurar. E aí foi onde eu tive uma outra rotina e fazendo o acompanhamento. Agora ela faz parte de uma campanha de prevenção ao suicídio voltada para os jovens. Os vídeos do projeto estão disponíveis no site do Centro de Valorização da Vida e podem ser usados por escolas e pelo público em geral. Ela me fez perceber que a vida tem valor. 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. Só aqui no Brasil acontece um suicídio a cada 45 minutos. E chama muito a atenção o aumento de casos entre adolescentes e até entre crianças. Muitas vezes o que está por trás disso não é o desejo de morrer, e sim uma dificuldade de entender e lidar com a própria dor. Os jovens têm visto o suicídio muito como romântico, como cool, como legal, e não entendem, por mais absurdo que isso possa parecer, que o suicídio é para sempre. Eles querem se matar um pouquinho daquela dor e acabam se matando como um todo. Então, a visão desses jovens com relação à morte também precisa ser mudada. Alguns sinais podem indicar propensão ao suicídio. Se o jovem começa a se isolar, a não interagir com amigos e deixa de fazer atividades que antes ele gostava, é bom ficar alerta. Frases como "quero deixar vocês em paz" e "quero dormir e nunca mais acordar" também podem ser um aviso. Para a presidente da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, as escolas têm um papel fundamental nessa conscientização. Uma criança que só bate quando ela está com raiva, bate quando ela está triste, bate quando ela está com ciúmes do irmão, ela só tem uma estratégia. E aí, esta prática do dia a dia, ao longo de um ano letivo, estruturada, é que vai promover que ela lide com sentimentos, viva relacionamentos positivos, medie conflitos, esteja pronto para as mudanças e as perdas da vida, os lutos que vivemos a todo momento, e possam construir a resiliência. E eu vou terminar esse bloco com essa, Daniel. Como a gente pode ajudar a ressignificar essas percepções e ampliar a maneira de enfrentar as dificuldades? Eu acho que ficou bem claro no vídeo a necessidade de a gente prestar atenção no outro, no que está acontecendo, que a gente já vinha conversando ao longo do bloco.
a gente precisa prestar atenção, dar o acolhimento, ouvir, não achar que aquela queixa que um filho quando chega da escola, que aquilo é bobagem, é prestar atenção, quando eu atendo adolescente, eu trabalho com a ideia do tripé, o terapeuta, família e escola, fazer esse trabalho em conjunto, para a gente observar os sinais. Está se isolando, está ficando muito quieto num canto, as frases que eu falava, as pessoas dão sinais. Sim. Ela começa a fazer comentários que não fazem parte de um comentário dentro da normalidade. E outra coisa que me chamou a atenção no vídeo também, que tem a ver com o que a gente estava falando, sobre a questão da maturidade, né? O jovem, ele muitas vezes está faltando a maturidade para ele lidar com os problemas do dia a dia. E às vezes ele não encontra soluções, que às vezes para nós adultos existem meios, existem caminhos, e ele não sabendo encontrar, não sabendo por onde seguir, acha que o suicídio é a melhor alternativa. Bom, fica aí dicas aqui do Daniel. Vou fazer um breve intervalo. Você deve participar, você participa através do WhatsApp, e eu sempre gosto de lembrar que a reprise do 360 acontece aos domingos, às 19h30. Eu volto com o professor Dr. Sibelius e a gente vai abordar essa questão com uma visão religiosa. Então fica com a gente. Estamos de volta com o Jornal 360, falando sobre a questão do Setembro Amarelo, abordando o tema suicídio. Então participe com a gente através do WhatsApp. Eu recebo agora o professor Dr. Sibelius Cefas Pereira, e entre muitas graduações do seu currículo, a gente trouxe ele especialmente para falar sobre a ciência da religião. Prazer imenso receber, professor. Eu que agradeço, viu, Carol? Prazer estar aqui, meus parabéns pelo programa. Muito obrigada. Sua presença aí na mídia da cidade, importante. Muito feliz. Prazer estar com o Daniel também, colega, grande amigo. E reitero as palavras dele, né? A importância, a necessidade de abordar esse tema. E, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito de uma maneira bastante equilibrada, né? Porque, seja como for, não deve ser um tema tabu, mas, de qualquer maneira, é um tema delicado, porque está mexendo com emoções muito intensas das famílias, das pessoas. Não podemos banalizar, né? também isso o tema, mesmo. né? Deixar como Eu acho se que a fosse gente está encontrando aí um tom, um meio termo para tratar com a devida seriedade, mas de forma que ajude as pessoas. Em última instância, eu acho que os dados, as variáveis que a gente está levantando, vocês já levantaram, no fundo a gente quer chegar nas pessoas, né? E muito possivelmente tenham telespectadores que estejam vivendo situações familiares mais angustiantes, e eu acho que a gente pode estar levar uma informação, contribuindo, né? Eu espero, é o que a gente tenta, é o papel aqui da TV Pós, ainda enquanto TV educativa, sempre poder levar uma informação. Eu vou levar agora essa questão um pouquinho para o lado religioso, e religiosos afirmam que nos foi confiada uma missão e que ao longo da nossa existência nos programamos para executá-la em nome do divino. Quem somente dá vida pode tomá-la com as palavras fortes em nome do sagrado. Aí eu pergunto, líderes religiosos atenuam ou agravam processos suicidas? Então, eu não estou falando em nome das religiões, né? Há uma diversidade muito grande, mas falando com o olhar de quem estuda e vivencia esse tema, né? Como cientista, como professor. Isso, como um cientista do tema. Eu acho o seguinte, eu acho que a fé que se expressa através de instituições religiosas e, digamos, a espiritualidade é mais ampla, e a espiritualidade se canaliza em expressões de religiosidade. Sim. Como qualquer outra instituição humana, ela é passível e tem contradições, né? A espiritualidade sadia, saudável, acolhedora, ela pode ser um elemento fundamental na maturidade, no equilíbrio, no enfrentamento e se isso for de alguma maneira mal
usado, né, e a gente tem visto expressões assim na sociedade, isso pode também ser um fator agravante. Agora, enquanto as religiões, elas também são históricas e foram desenvolvendo, foram mudando as suas concepções ao longo das eras, né? E nesse sentido, eu acho que hoje, de um modo geral, a visão religiosa coincide muito com a visão da própria ciência, da psicologia mesmo. Trabalha muito na perspectiva não de julgamento, de condenação, e talvez muito mais na perspectiva do acolhimento, visando também a prevenção, né? E quando a religião serve de anestésico aí da consciência, atribuindo aí tudo que acontece na vida a Deus, como é que a gente compreende esse modo responsável? Então, uma das questões que vocês já abordaram é que o suicídio, em última instância, embora tenha um fator pontual, disparador, né? Mas ele, em última instância, está ligado a uma certa dor existencial, está ligado ao sentido da vida, está ligado a um certo desamparo, a uma certa incapacidade da pessoa lidar com certas circunstâncias. Bom, a vida é feita de várias dimensões. Uma das dimensões que compõe o sentido da vida, que compõe as coisas que nos completam, uma delas é a dimensão da espiritualidade e da religiosidade, né? Não é a única, mas ela é um fator fundamental. A gente até poderia dizer que a qualidade de vida envolve o biológico, o psíquico, o social e também o espiritual. Então, o elemento espiritual, ele pode ser e deve ser um elemento fundamental para compor esse sentido da vida, né? Às vezes, nem esse elemento dá conta, né? Quando esse sujeito, quando essa pessoa, esse jovem, toma essa decisão extrema, no sentido que, de alguma maneira, todos falhamos um pouco. Todas as respostas, todos os contextos no qual essa pessoa está inserida, todos falharam em alguma dimensão. E não deixa de ser interessante que as pessoas que cometem o suicídio, né, muitas delas estão inseridas em contextos religiosos também, né? Elas frequentam, têm a sua vida inserida, e mesmo aí nesse contexto, as igrejas não estão isentas disso, né? Nós temos inúmeros casos, né? Assim como as igrejas não estão isentas de feminicídio, não estão isentas de violências mais variadas, infelizmente, essas permeiam todos os lugares e também permeiam os espaços religiosos, né? Seria assim um último suspiro de uma tentativa de que um Deus poderia vir a salvar e falhou para que o suicídio viesse a acontecer? Pode ser, né? Eu acho que a gente pode pensar que para aquela pessoa, talvez a resposta da fé, a resposta religiosa também não a preencheu, né? É muito difícil falar genericamente, que depende muito do percurso religioso, do percurso espiritual que a pessoa tem, né? Digamos assim, as religiões, já por sua própria definição, elas sempre estão a favor da vida, do amor, da compaixão, e o suicídio não deixa de ser uma forma de agressividade, de violência contra si própria. E assim como, de uma maneira geral, a visão religiosa entende que você não deve direcionar agressividade e violência para lado nenhum, muito menos para si mesmo, né? Contra você mesmo. Isso. Né? Então, é nesse sentido que não é que há uma condenação, uma culpabilização. É nesse sentido que se entende que essa saída não é a saída saudável, né? Não é a melhor saída, né? Ela é uma saída equivocada. As religiões e a espiritualidade sempre apostam na vida. Quer dizer, a vida, tem uma expressão do apóstolo Paulo, que ele diz onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ele quer dizer o seguinte, quer dizer, é no contexto mesmo do sofrimento da dor que
que a vida deve emergir com força, né? Com mais força. Né? Mas com tanta evolução, né, que já passamos, né, vamos evoluindo aí no mundo, as religiões, deixa eu deixar bem claro aqui que nós não estamos falando de nenhuma religião propriamente dita. Volto a reiterar o que o professor disse no começo, estamos abordando sobre um tema científico, tá? Deixar bem claro nosso respeito a todas as religiões. Nesta evolução, né, do indivíduo, das religiões, do mundo, as religiões em si ainda abordam questões como medo do inferno, como uma moeda de troca, tudo que se evoluiu e ainda é utilizado, este medo, né, do desconhecido, do inferno. E eu penso que isso leva as famílias que tiveram um indivíduo com suicídio ficar ainda mais em sofrimento, pensando, poxa vida, né? Ele suicidou e agora ele vai estar lá no inferno. E aí eu pergunto, não deveria ser o contrário? Não deveria, a religião não deveria, neste caso, acolher e não, vamos dizer assim, olha, afundar mais ainda aquela família? Verdade. É quase como se a pessoa e a família sofressem duas vezes. Exatamente, professor. Ela já vem de um desamparo e de uma dor imensa, né? E o desfecho é o mais angustiante possível. E se você ainda vem com uma culpabilização, com um julgamento, é como se você submetesse ela a uma segunda dor, a um segundo sofrimento, né? Concordo com você, eu acho que é preciso priorizar o lado da espiritualidade voltado mais para a compreensão, para o lado mais do apoio, do desamparo dessa família que vai ter que lidar com essa dor, com essa perda, com esse trabalho de luto quase que infinito. Aí talvez tenha nuances aí, né? Eu acho que no imaginário de uma parte da população talvez ainda pese muito essas imagens de julgamento, tipo inferno, condenação. Acho que numa outra... Talvez por ignorância, Isso, professor? talvez, né? Por ignorância? Talvez por ignorância, talvez pela maneira como... Mas eu diria o seguinte, quer dizer, que pelo menos nas expressões religiosas mais expressivas, assim, quer dizer, entre as lideranças religiosas, entre os estudos teológicos, a relação disso com os outros campos da ciência, de um modo geral, a visão já é de bastante maturidade e não essa da condenação, e não nessa de reforçar o sentimento de culpabilidade que já existe. Então estamos evoluindo. Eu acho que a gente, Evoluindo. embora está cheio de nuances, né? Como as outras áreas da vida, o campo da religião também não é homogêneo, né? Tem várias expressões aí dentro. Né? E é muito subjetivo também, né? Também, tem né? aquele significado para cada um também, Isso, né? é verdade. A religião produz aquele sentido para cada pessoa. Né? Eu diria assim, quer dizer, a presença da fé, da religião, da espiritualidade, num contexto de luto de uma família, mesmo numa circunstância de morte, do morrer natural, a presença ali, em qualquer... A melhor presença é aquela presença respeitosa. Sem dúvida. Muitas vezes qualquer palavra que a gente dirige, ela empobrece e até banaliza muitas vezes a dor. Muitas vezes a atitude melhor é um certo silêncio, estender a mão e compartilhar junto àquela dor. Isso num contexto comum. Certo. Num cenário de uma morte desse tipo, acho que a mão tem que ser estendida e segurar com mais força ainda, né? O Eduardo faz uma pergunta seguinte aqui, professor, interessante. Sim. A pergunta dele. Ele diz que a geração de hoje está mais sensível e menos religiosa? Pergunta, na sua opinião. Talvez, não tenho tanta certeza não se os dados por um lado sim, mas uma das maneiras dessa sensibilidade se expressar é também
pela via religiosa, pode ser a via da arte, pode ser a via das amizades, né? E talvez a gente viva uma época, isso sim, tem muitos estudos, em que, num contexto que a gente poderia meio genericamente chamar pós-moderno, as pessoas estão menos dispostas a vínculos muito amarrados, né? Uma espécie de expressão religiosa mais nômade, Entendi. mais fluida. Então as pessoas mudam, se redefinem, né? E muitas vezes não querem vincular uma espiritualidade a um credo religioso, formal, institucional, né? Talvez a pergunta dele vá um pouco nessa direção. Aí sim, espero que a gente tenha te atendido. os estudos vão ter nessa linha mesmo, né? Eu tenho percebido também, professor, uma percepção, lidando aí com jovens, que hoje os jovens assumem muito mais a questão de ser ateu do que assumiam antes. Talvez por questões culturais e familiares. E hoje eles não têm mais problema nenhum de dizer, eu não acredito em nada, eu sou ateu. E vários jovens hoje, pessoas que antigamente não assumiam por medo ou, de repente, por uma ignorância de que alguma coisa pudesse vir a acontecer. Também com todos os tabus da nossa sociedade. Isso eu confere, professor, hoje vemos um número de ateus maior, ou pelo menos sabemos que existem mais pessoas do que outrora? É verdade, acho que sim. O fenômeno do ateísmo, de um modo geral, ele é muito recente na história da humanidade, né? A história da humanidade, na maioria das eras, sempre ritualizou, simbolizou, vivenciou a vida de forma religiosa. Talvez seja um fenômeno do que a gente chama mais da modernidade, do Renascimento para cá, mas mais acentuadamente do final do século XIX para cá, e que surge essa a postura explicitamente assumida de ateísmo. Primeiro, num cenário de intelectuais, às vezes num certo segmento científico. E é verdade, isso que essa sua percepção, isso mesmo. Acho que hoje, o tipo de sociedade que a gente vive, que oferece mais escolhas, né, e que em qualquer área da vida é muito difícil você impor sobre as pessoas referências, né? Digamos assim que a fé, a religiosidade é da ordem de uma adesão livre e não de uma imposição externa. E você acha que é mais Embora fácil ou eu mais acho difícil? que o ateísmo Sim. assumido, sim, combativo, ele é uma certa forma de lidar com o religioso também. Quer dizer, no fundo, Você acha que existe uma a briga questão interna aí religiosa dentro? está ali posta para a pessoa, né? Talvez tenha a figura do agnóstico, que a gente fala também, que é aquele que é indiferente. Talvez esse Confundido com o talvez ateísmo. esse esteja até mais distanciado Sim. Eu não tinha pensado por desse essa lado do que esse ateísmo mais combativo, assim, né? E você acha que é mais difícil ou mais fácil para essa pessoa a aceitar e compreender um suicídio? Então, talvez a ideia de coerência aí, talvez ela tenha que ser associada aos parâmetros que a própria pessoa tem, né? E essa harmonia, esse equilíbrio que ela encontra é a partir dos parâmetros que ela tem, éticos, religiosos. Então, digamos assim, para a pessoa para quem o religioso é fundamental, ela só vai lidar com isso de alguma maneira equacionando com a espiritualidade. Certo. Para aquele que não tem essa referência, não é que é mais fácil nem mais difícil. O jeito dele lidar, né, é com as referências dele. Agora, eu pessoalmente, né, como trago na minha situação de vida, né, a variável espiritual e religiosa como fundamental, eu acho que, apesar dos erros e equívocos que se cometeu e que ainda se comete, eu acho que o potencial de ajuda, de suporte que a espiritualidade pode dar é muito grande, né? Quer dizer, pode ajudar um pouco mais. Isso. Tá bom, né? Mas eu vou fazer mais um intervalo. É nosso último intervalo, pessoal. Volto também com o psicólogo Daniel
Furtado aqui com a gente, o professor Cibeles continua aqui comigo e a gente vai ampliar um pouquinho mais essa discussão e eu conto com a sua participação. Lembra que domingo tem reprise, 19h30, sobre esse tema. Inclusive, se você conhece pessoas que estão passando por problemas, né, indique o jornal para que elas possam aí ter um pouco mais de informação. A gente volta no minuto. Último bloco do 360 dessa quinta-feira e é hora de atender as suas perguntas. Então participe com a gente pelo WhatsApp. Estou aqui de volta com o psicólogo Daniel Furtado e o professor Cibeles continua com a gente. Para vocês, a possibilidade de prática da eutanásia a partir do desenvolvimento de conceitos sobre liberdade e sobre igualdade é válida? Nós temos o direito de escolher o jeito e o momento de morrer? Agora a gente entra numa questão um pouquinho polêmica. E eu fiz uma enquete também no Instagram, uma enquete completamente informal a respeito do assunto eutanásia. Daqui a pouquinho eu trago para vocês a porcentagem de pessoas que são contra ou são a favor. Senhores, possibilidade de prática de eutanásia, temos o direito de escolher como viver, como morrer? São contra, a favor? Quem quer primeiro? Agora todo mundo vai responder para mim. Daniel, retornando à roda, ele começa. Eu acho que assim, a questão da eutanásia tudo que a gente vai falar quando a gente de comportamento humano, eu gosto de pensar que são evoluções. Sim. Né? Nós temos a medicina que evolui com o tempo, nós temos a tecnologia que evolui e conforme o ser humano vai na sua existência se desenvolvendo, vão se criando possibilidades. Assim como se cria a penicilina e não morremos mais de infecção, pelo menos não de forma generalizada, também aparecem outras questões que são, pegando um gancho lá do primeiro bloco, que são tabus, mas que precisamos conversar a respeito. Um paciente terminal, uma pessoa que tem uma doença em que a torna incapacitante, nós temos doenças gravíssimas, será que não é direito dela terminar aquele sofrimento? É, na sua opinião, Daniel? Eu acho que a minha opinião, eu acho que ela tem que ser, como psicólogo, está muito relacionado a uma palavrinha, um termo que eu gosto muito, a produção de sentido de cada um. Okay. Eu acho que não tem um jeito certo de existir, tem um jeito que faz sentido para aquele indivíduo. Se para aquele indivíduo faz sentido a eutanásia e há recursos, a legislação permite que isso seja feito dentro da lei, por que ela não pode usufruir dessa possibilidade? Se não faz sentido para ela, então não faz sentido. Por que então fazer? Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar escutando, estar sempre ouvindo como aquele indivíduo está lidando com a situação em que ele está envolvido. Então, a decisão ela tem que ser dele. Professor Cibeles. Então, a eutanásia, junto com uma série de temas paralelos, né? Ela insere um pouco no campo que a gente costuma chamar o campo da bioética. Certo. Que faz exatamente essa junção das questões que a biologia, a ciência, a medicina, os avanços, como o Daniel colocava, nos permitem, e mais a necessidade de equacionar isso com referências morais, éticas, subjetivas, e acho que a eutanásia é uma dessas questões. E não é fácil, é todo um campo de estudo, qualquer solução fica uma certa sensação ainda de insatisfação. Um dos parâmetros da bioética é o que a gente chama de autonomia do paciente. Sim. E o respeito à vontade dele. Então, um avanço que tem tido muito grande é que seja qual for a circunstância de tratamento, prolongar com uma aparelhagem de forma muito artificial
ou retirar uma aparelhagem que já não há nenhuma perspectiva efetiva de contribuição, seja qual for, são decisões que não podem ficar só na mão de profissionais da saúde, né? Hospitalares. Ela envolve a família, os pacientes e as referências que essa pessoa tem, né? Os hospitais costumam ter capelanias, por exemplo, com Sim. referências religiosas também, né? Então, o senhor é a favor, professor? Então, aí eu acho que é muito difícil falar genericamente, né? Porque uma coisa é você falar em eutanásia, se você fala uma pessoa que já antecipadamente, né, já projeta dizendo, olha, a partir de tal faixa etária, muito provavelmente eu vou desenvolver uma série de patologias e só vou dar trabalho para minha família, então eu quero antecipar. Um pouco como aquela postura do Dr. Morte lá no Sim. pouco conhecido, que dava injeções. Outra coisa é esse cenário de um paciente, né, que já... Então, nesse cenário aí, né, quer dizer, a palavra eutanásia seria boa morte. Nesse cenário você está simplesmente deixando que, de certa maneira, a natureza dentro faça desse o seu contexto, trabalho. então você Desse contexto, está a sim, favor. né? E Contexto, dentro sim. da nossa enquete totalmente informal, 67% das pessoas são a favor e 33% são contra. Os profissionais da saúde que são responsáveis em promover a saúde, você já acha que eles deveriam ter um treinamento específico para fatores de risco envolvendo saúde mental e suicídio? Está muito longe da nossa política, do nosso governo? Não, existe. Existem protocolos para a saúde mental que determina, e estão sim, os profissionais da saúde mental, os hospitais existem. Mas você está falando existem. da saúde mental, Daniel, eu estou Não, mas generalizando. os próprios profissionais médicos, os profissionais enfermeiros recebem orientação, sim, de como conduzir uma Eles situação conseguem de visualizar risco de esses suicídio. sinais. Existem, sim, protocolos do Ministério da Saúde para os profissionais, de uma forma geral, da saúde, para questões relacionadas ao suicídio. Você acha que hoje, no Brasil, o nosso governo traz programas suficientes abordando essa questão? Vocês dois? Então, sobretudo, o Daniel mencionou na primeira parte, né, que o Setembro Amarelo veio de 2015, né? Eu acho que nesses anos recentes agora, eu acho que aumentou bastante a consciência. E isso, de alguma maneira, espraia-se nos ambientes clínicos, hospitalares, e assim como nas outras áreas, né, de câncer de próstata, câncer de mama. Acho que também essa questão aumentou bastante. Acho que está se falando mais disso, existem eventos acadêmicos sobre isso, existe mais material disponível. Agora, de qualquer maneira, é difícil mensurar se no Brasil já seria suficiente, né? Mas talvez aí se esbarre numa outra questão, quer dizer, mesmo que os instrumentos estejam ali, a gente está lidando com resistências pessoais. Os profissionais também têm suas dificuldades, né? O tabu afeta não só o outro, ele afeta a gente também. Então, tudo que está ligado à fronteira, né? Cuidados paliativos, a morte e o morrer e o suicídio, eu acho que não basta dar informação, se exige uma mobilização maior do profissional, né? Um certo engajamento subjetivo, diria, né? Eu acho que assim, a gente tem visto os vários programas, né, de prevenção a várias doenças, entre elas o suicídio. E assim, eu acho que assim, alguns anos atrás a gente não via programas de TV como o seu discutindo, né, refletindo a respeito. Conscientização é o caminho. Então, não só a questão do aparato, mesmo o hospitalar, dos profissionais da saúde, como o Sibélio está falando, existe uma resistência muitas vezes da própria sociedade. Então, quando a gente discute num programa de TV e estamos levando a informação para a sociedade, acaba tendo uma prevenção de uma forma geral. E hoje a questão também de aumento ou não do suicídio, eu acho que está ligado também à própria percepção
de coisas que a gente não sabia. As pessoas se suicidavam e a gente não sabia que o suicídio tinha acontecido. Se criava todo um jeito de esconder aquela situação. Abafava a situação. Abafava-se. Vergonha. Vergonha. Eu acho que principalmente, né, é um assunto muito pesado, é muito delicado. Não falamos de morte na frente das crianças. A gente não leva as crianças aos velórios. Eu lembro ainda na minha infância que os velórios eram em casa e a gente via a criança correndo ali em volta e se falava sobre a morte. E, de repente, a morte ela foi colocada distante. Não falamos mais sobre questões que possam, não podemos mais ficar tristes, né? Então, nessa sociedade em que temos que ser felizes o tempo todo, nós queremos esconder as angústias. E aí, muitas vezes, elas ficam ali, encruadas, né? Causando uma morte lenta internamente. E na nossa cidade, a gente tem aqui na nossa cidade, na sua opinião, Daniel Cibeles, nós temos programas de auxílio para pessoas que buscam essas questões relacionadas a doenças mentais e suicídio? Vocês veem isso acontecendo na nossa cidade? Esse movimento acontecendo na nossa cidade? Então, eu assim, como dado oficial ligado às secretarias do município, ou mesmo social, ao contexto saúde. hospitalar, eu não saberia te dizer, né? Eu imagino que tenha, né, algum tipo de setor, algum tipo de... Eu acho que a entrada é o CAPS, né? São os órgãos, é o CAPS, é a assistência social e a saúde pública. Uma pessoa que tem um transtorno, lembrando, o suicídio está sempre ligado a transtorno mental. Se a pessoa se percebe que ela está em uma crise, existe alguma coisa acontecendo, ela pode dar entrada pelo sistema de saúde público, que ali o profissional deverá encaminhar para o tratamento adequado, para o ambulatório, ou para uma internação, se for o caso. Esse é o sistema que nós temos e que é o que a gente tem do sistema público. E para o sistema particular são os hospitais, que também têm os seus encaminhamentos. Eu gostaria até de colocar aqui que a nossa equipe de reportagem entrou em contato algumas vezes com o CAPS aqui de Poços de Caldas, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e infelizmente nós não conseguimos falar com ninguém, infelizmente nós não recebemos retorno de ninguém, e quero colocar também que neste momento de Setembro Amarelo não vimos nenhuma movimentação da Prefeitura referente ao mês, um mês tão importante, e a gente pergunta a preocupação com a nossa cidade. Gostaríamos de ter tido um retorno. Vou fazer um giro de notícias para mostrar para você o que acontece no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa região. Google é multado em 170 milhões de dólares por coletar dados de menores no YouTube. Sarampo cresce 18% no país. Bebês com suspeita da doença receberão vitamina A. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma da Previdência. Em resposta ao pedido para que usem verde e amarelo no dia 7 de setembro, estudantes planejam atos contra o governo e espalham orientação para que se use preto durante os desfiles, como os carapintadas de 1992. Será que os jovens vão de preto para o 7 de setembro, ao invés de verde e amarelo, como pediu o nosso presidente? O que vocês acham? Estão num momento de protesto? Vamos sair um pouquinho, vamos quebrar um pouquinho esse clima de acho que num momento também de reflexão. Para que Daniel. tipo de país que nós queremos? Que tipo de sociedade que nós queremos estar inserido? Eu sempre penso, né, que país que eu quero para os meus filhos? Um país com liberdade, com educação, com saúde, com valores morais e sociais, onde todos possam ter acesso? Ou só uma parcela da população? Então, acho que nós estamos num momento também de reflexão séria e necessária para cuidarmos da saúde mental e da sociedade como um todo. Ligado ao nosso tema, eu diria que essa retórica agressiva que de repente tomou conta do país, um certo discurso do ódio. Uma polarização. Uma polarização e isso, no contexto do nosso tema, com certeza não está ajudando em nada.
né? Quer dizer, ele está gerando um estresse coletivo, né? Muito angustiante e que é bastante preocupante, né? Então, qualquer manifestação que vier espontaneamente, eu acho que é válida, né? É hora de as pessoas se manifestarem, né? Mas eu queria fazer uma conexão com uma questão que o Daniel colocou mais cedo. Ele falou que a gente vive num contexto que exige que as pessoas sejam felizes e a gente, com isso, não expõe a criança e a realidade da morte. Eu acho que isso é muito verdade no contexto religioso também, né? Existe uma certa expressão religiosa social hoje, de uma teologia da prosperidade, que a gente fala, que incentiva um tipo de religiosidade da vitória, do sucesso, e também eu acho que é muito negativo, porque é como se fosse um tipo de visão religiosa um pouco doentia, que quer esconder que a vida não é assim, né? A vida não é feita só de sucesso, só de vitórias. A vida é feita de perdas, de dificuldades, né? E não é porque as pessoas frequentam religiões, não é porque as pessoas têm uma espiritualidade, que elas não vão encontrar todos os tipos de adversidades que qualquer pessoa tem, né? Então, eu acho que essa visão de uma religiosidade vencedora, assim, ela não ajuda, né? Ela não é realista, não lida com as contingências humanas verdadeiras, né? Como elas realmente são, né? Como elas não é são. à toa que as redes sociais têm feito tanto sucesso, porque ela mostra exatamente Isso. esta vida tão perfeita, Isso. né? Ali dentro das fotos, dos vídeos, né? Aquela pessoa 100% ali. Feliz, linda, maravilhosa, sem problema nenhum. A gente chegou no finalzinho do programa, agradecer você que sempre participa e interage com a gente. Lembrar que domingo tem reprise, 19h30. Quero agradecer imensamente aos senhores. Daniel, muito obrigado mais uma vez por você estar sempre aqui contribuindo com a gente. Eu que agradeço a possibilidade que você dá para a gente de discutir questões tão importantes relacionadas à saúde mental. A gente percebe o quanto nós estamos numa sociedade atualmente adoecida. Doente, eu então, concordo. a gente precisa conversar, a gente precisa refletir, conscientizar. Esse é o caminho. Inclusive, você viu um número aparecendo durante o programa. Por favor, Adriano, por gentileza, coloque na tela. Este é um número que você pode ligar, é gratuito, 24 horas, tá? 7 dias por semana, se você tiver qualquer problema. Ligue, não deixe, não fique sozinho, tá? Entre em contato. Professor Sibelius, espero que o senhor possa voltar outras vezes. Olha aí, eu contribuo imensamente com a gente. Agradecer a PUC, sempre a gentileza aí que nos permite trazer seus professores aqui para o programa. Eu que agradeço, né? Fico muito honrado de estar com... Obrigada. Mais uma vez, parabenizo pelo programa e volto à questão que eu falei, que essa nossa conversa, esse nosso diálogo chegue às pessoas e ajude as pessoas. Um tema tão difícil, mas sua simpatia, do Daniel muito também, obrigada, professor. Faz que o ambiente fica até leve e a gente consegue falar sobre temas tão difíceis, né? Precisamos, né? Voltarei outras vezes com o maior prazer. Por favor, eu espero que sim. Não fica sozinho. Se você tiver alguma dificuldade, lembra que você tem família, amigos, tem pessoas que te amam e que se importam com você. Uma ótima noite para você. A gente se vê na próxima semana. Até lá.